Olá, meus queridos e amados irmãos, amigos, professores e alunos, pais do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e neste vídeo é sobre nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2024. O tema desse trimestre que estamos estudando é ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, também presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista, dentre outras qualificativas importantes e essenciais à nosso convívio e nossa sociedade. O que vamos estudar hoje? Estudaremos sobre ordenanças bíblicas. Na verdade, esse trimestre estamos abordando lições que são importantes e vitais para o auxílio de continuarmos a ensinar e cumprir todo o ensinamento que o Senhor Jesus nos ordenou em Mateus 28:20. Todo discípulo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, precisa obedecer às ordenanças a respeito do batismo, ceia, evangelização, contribuição, congregar, perdoar, amar, buscar a paz e fazer o bem, vigilância, oração, dentre outras, que nós abordaremos com muito carinho e cuidado para vocês. Tais ordenanças contemplam alguns conteúdos doutrinários, mas também os ensinos morais e éticos de Cristo. Foram expressos tanto nos evangelhos e escritos apostólicos. Isso é uma segurança para a igreja estar sempre ouvindo, refletindo, lendo, esforçando-se acerca das ordenanças bíblicas, mesmo que sejam já conhecidas. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a continuar guiando, esclarecendo, capacitando para uma vida de obediência para a honra e glória de Deus até que Ele venha. Lembrando a vocês que o vídeo Foco na Lição o objetivo dele é apresentar de forma resumida os conteúdos das 13 lições que abordaremos ao longo do trimestre da revista Betel Dominical. Hoje, em específico, vamos abordar a lição de número 6, que diz a ordenança para uma vida de obediência e submissão. O texto áureo que eu convido vocês a lerem comigo é: E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 8. Verdade aplicada. Ser obediente é a condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar ao nível da semelhança de Cristo, estabelecido pela vontade de Deus. Vamos aos objetivos da lição? O número 1 é mostrar que obedecer é melhor do que sacrificar, explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus. Conscientizar, saber que a obediência e submissão são essenciais. O texto de referência é Romanos capítulo 13, verso de número 1 ao 2 e Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Por favor, abra sua Bíblia, leia com calma em casa, faça a reflexão do texto e esteja preparado para entender os textos de referência com a conexão do autor. Introdução. Ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico, revelado desde lá do princípio da humanidade, e vemos a relevância e a reverência que a obediência nos gera, tanto em nosso relacionamento com Deus, quanto aos relacionamentos dos diversos níveis, tanto o relacionamento pessoal ou com as autoridades. O maior exemplo que nós temos é Cristo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ponto 1, vamos então tratar sobre obedecer é melhor do que sacrificar. Tão dito, tão falado, mas às vezes pouco exercido. Obedecer é sujeitar-se à autoridade de, ou estar sob a autoridade de. Estar sujeito, seguir as instruções,
agir de acordo com as normas estabelecidas ou leis impostas. Para isto, vamos compreender que 1.1 fala-nos sobre obediência sendo um princípio. Obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus, ou seja, aos ensinamentos que Ele deixou para que todo bom cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com Deus. 1.2. Obediência também é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência de baixo, seus liderados. 1.3. Obediência é uma porta aberta. A obediência abre portas que jamais esperávamos. O princípio da obediência abre portas para ser usado por Deus, portas para o mundo natural, sobre portas de salvação eterna também. Ponto 2. Nos diz: quem resiste à autoridade resiste a Deus. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade. 2.1. Orem por todos aqueles que exercem autoridade. Paulo vai dar uma instrução das honras que devemos dar aos que exercem autoridade, que governam sobre nós. Portanto, ele nos diz: admoesto-os, pois que, antes de tudo, se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 ao 2. 2.2 vai nos advertir: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedecer aos pastores é mandamento bíblico. Isso não deve ser contestado por conta de estar nas Sagradas Escrituras. Por eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta delas. É o que nos diz Hebreus capítulo 13, 17. 2.3. Obedecei a vossos pais. Isso é justo. Paulo vai recomendar aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isto é justo. É um mandamento com promessas. Efésios 6, do 1 ao 3. Ponto 3. Abordamos então sobre a obediência e submissão. A obediência emana do intelecto, cumprir com exatidão as normas ou regulamentos, as diretrizes, ordens emanadas dos superiores verbais ou às vezes escritas. Submissão emana direto do coração. Não avança à frente do seu líder, sabe estar debaixo do cajado e também de quem está com a missão e ajuda em tudo. 3.1. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. A obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. O 3.2. A submissão reconhece os que presidem e ajudam na missão. Missão é um todo. Submissão são partes que se ajuntam para formar o todo. É quase impossível que todo ser composto de partes, quem é submisso, automaticamente tem a obediência como parâmetro. A submissão firma obediência. Isso é o que 3.3 nos diz. Existe um equívoco comum sobre o conceito de submissão, frequentemente associado a uma posição de inferioridade, de superveniência. No entanto, a essência da palavra está em alinhar e contribuir ativamente para a missão ou objetivo de outra pessoa, portanto, ajudar a concretizar o projeto, ser auxiliar e ajudante ou cooperador. Conclusão: a obediência leva a pessoa a ser mais bem-sucedida na sua caminhada cristã e no ministério, a ser honrada por seus superiores. Os obedientes a Deus são mais bem-sucedidos do que os desobedientes
a um contexto geral. A submissão de Josué preparou ele para que fosse substituto natural de Moisés. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição abordaremos o tema, que é a lição de número 7, ordenanças para uma vida de fidelidade e lealdade. Lembrando a todos que o PDF com plano de sugestão de aula desta lição está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe, boa aula, até o próximo Foco na Lição.